Olá, 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 que a graça e a paz do eterno Salvador e Senhor esteja com todos vós. Amados, constitui-se uma alegria, uma vez mais, nós podermos comungarmos, participarmos das benesses do Divino. Quero refletir com vocês neste dia sobre o amor filial. O amor de filho para com os pais. Estamos vivendo cada vez mais numa sociedade pragmatista, materialista, capitalista e tantos istas, né? E às vezes nós vamos deixando de lado a piedade filial, né? Os filhos às vezes vão deixando de lado seus pais e nós sabemos que como cristão há pais naturais, há pais adotivos e há pais espirituais, que são aqueles que às vezes, digamos, leva alguém para os pés da verdade, para o Evangelho, né? É então chamado de pai espiritual ou um líder, que às vezes a comunidade o chama de pai ou considera como um pai, mas um pai espiritual, né? Quero ler aqui em Lucas capítulo 18, verso 20 e 21. Vamos ler do 20 ao 22, né? Jesus aqui, ele fala para um jovem rico. Ele diz, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. A face final do verso, honra teu pai e tua mãe. O rapaz replicou, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, ouvindo, disse-lhe, uma coisa falta para você, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Até aqui. Mas se você quiser anotar aí alguns trechos sobre o assunto, sobre honrar o vosso pai, honrar a vossa mãe, nós temos, Mateus 19, verso 18 e 19, esse que nós lemos. Temos também Marcos 10 e 19, e tem o famoso Decálogo, que é o livro da lei, ou é a lei, os mandamentos, que está em Êxodo 20, verso 12, que diz assim, honra vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes um longo tempo na terra, porque o Senhor Deus vos dará.
Então aqui no Decálogo, né, Deus promete longevidade para os filhos que honrarem o vosso pai e a vossa mãe, que é um mandamento, o Senhor diz com promessa, né? Então, piedade filial, né? Quem é meu pai e quem é minha mãe, né? Nós sabemos que os pais são aqueles, digamos, que participam desde a gestação, né? Desde a fecundação da criança, do feto, do bebê. E o pai, ele é aquela pessoa, aquele provedor de cuidados, tanto para com a mãe e para com o bebê que ainda nem nasceu, de cuidados maternais, de cuidados medicinais, de procurar levar a mãe, né? Hoje nós temos o chamado pré-natal. Então o pai responsável é um pai que cuida desde o pré-natal, do nascimento de um filho, né, até, digamos, a formação do filho. E nós vivemos dias que a nossa sociedade, ela tem gerado entre todos nós muita atitude de ingratidão, né? De ingratidão. Mas a Bíblia, ela deixa claro que os nossos deveres, ele não passa simplesmente em ter a assinatura ou sobrenome, digamos assim, de uma família. Nós vemos pais que são, digamos assim, para não ser julgado na rua ou colocado na rua, mora lá num quartinho, num fundinho, né? Como que se diz assim, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, mas o pai ou a mãe já às vezes não faz parte da vida social da família, está à parte, num campinho, né, num lugarzinho à parte, para não dizer que pôs no asilo ou deixou jogado na rua. Então tem-se um local à parte na casa para a morada, às vezes, do pai ou da mãe. E isso nós vemos que não é uma visão nem bíblica e nem cristã, porque quantas noites foi passado pelo pai, pela mãe, claro, com seus filhos, com seus bebês. Quantas vezes, né, a mãe às vezes alimentou aquela criança, amamentou, né, sem custo, sem oneração, e o pai cuidando, né, da provisão, um pai provedor dos cuidados. Então aqui diz que o mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E é uma consequência da lei geral do amor. Do amor ao próximo. Porque seu pai e sua mãe é o seu próximo. Porque não pode amar o próximo aquele que não ama pai e mãe. Porque
nós vemos que o dever de amá-los é um mandamento divino com promessa. E por que não dizer também o respeito? Quantos que já não respeitam mais os seus pais? Quantos que têm o pai ou a mãe como um fardo pesado, como uma presença indesejável? Muitos, às vezes, até procuram não encontrar, não comungar, não presenciar a presença dos pais. Ignoram, simplesmente ignoram. Esse dever é naturalmente, ele tem que ser naturalmente, ele não pode ser imposto, né? Ele não pode ser imposto. Jesus disse para aquele jovem aqui no texto, disse, olha, você conhece os mandamentos? Ele disse, não, sei de tudo isso aí. Muitos sabem realmente de tudo que precisa fazer. Agora, Jesus ainda pergunta, olha, você honra teu pai e tua mãe? Aquele jovem diz para Jesus, olha, tudo isso eu tenho observado. Ele não disse eu tenho praticado. Ele disse eu tenho observado. E aí Jesus então manda ele ir e praticar aquilo, ou seja, doar. Doar pai e mãe precisa de doação dos filhos, de cuidado. Então, doa tudo isso aí, volta e depois você me segue. Então, não basta, às vezes, eu ser fiel a um grupo, ou a uma igreja, ou a algum lugar, mas não ser fiel ao meu pai, minha mãe, não honrar meu pai, não honrar a minha mãe. Essa honra paternal, ela está para além da transitoriedade. Dizer simplesmente, você tem pai? Tem. Tem mãe? Tem. Simplesmente isso. Mas você os considera, você os respeita, eles são realmente valorosos para vocês? Ou são um peso, são uma carga? Ou é um fardo pesado? Seu pai é uma vergonha para você, a sua mãe é uma vergonha para você? Ou você os ama e os aceita e os respeita e os considera como a Bíblia, como as Sagradas Escrituras orientam? Porque Jesus disse para aquele jovem se ele honrava pai e mãe. Ele simplesmente observava o mandamento, mas não praticava. Então, essa piedade ou esse amor filial é algo que se estende enquanto a vida durar. Ah, não, então aí eu quero que meus pais morram rápido, porque isso aí é muito, muito pesado, é um fardo muito grande. Eu agora quero cuidar da minha vida, eu tenho a minha família, a prioridade é a minha família. Mas você precisa entender que os seus pais,
investiram e cuidaram e te protegeram e te alimentaram e cuidaram dia e noite, até o dia que você assumiu um lar, uma família, até o dia que você constituiu uma família, mas eles não deixaram de ser seus pais, ainda são seus pais. E diante de Deus, no mínimo, deve-se a honra, o respeito e a consideração, e não a ingratidão, como muitos os recebem. Porque ai do ingrato, né? Se eu pratico ingratidão, eu vou ser punido com ingratidão. Por quê? Porque eu estou criando filhos. E eles vão ver como eu os trato, os seus avós. Os meus filhos vão ver como eu trato os avós, que na verdade são pais e mães do filho que é pai já, ou filhos que são pais. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas também consiste em assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidado como eles fizeram com você na sua infância. Isso é amor. Porque existem muitos pais que não têm recursos. Então, honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-lo, mas também consiste em assisti-los nas suas necessidades e proporcionar-lhe um repouso na sua velhice, cercar de cuidados, como ele fez com os pais fizeram com os filhos, quando eles eram ainda crianças, infantes, ou na sua infância. É verdade, temos história de alguns pais que menosprezam os seus deveres para com os filhos nas suas infâncias, não trata como deveria. Mas Jesus ensina que mesmo se isso acontecer e na velhice o seu pai e a sua mãe precisar de você, você deve tratar com carinho e com desvelo, porque não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Agora, e se ainda na infância você recebeu benefícios, como não retribuir isso? Deus disse: honra vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Porque Deus promete recompensa e vida na terra, não somente a vida celeste, não somente no céu. Aqui diz que Deus vos dará. É uma promessa, é um mandamento com promessa. Então diz assim: honrai o vosso pai e vossa mãe. E fazendo isso não é somente a terra que é prometida para aqueles que assim o praticam, mas o céu.
Que Deus abençoe a todos. Pense nisso, pratique isso, inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, que Deus o abençoe.